O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho. Estamos celebrando hoje, primeira sexta-feira. Primeira sexta-feira é dedicada à devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Fonte inesgotável de graça e de bênção. E neste contexto, nós também estamos celebrando a quarta semana da Páscoa. Na quarta semana da Páscoa, como no tempo de Páscoa, nós estamos contemplando o ressuscitado. Ele, vencedor da morte, aparece aos seus discípulos, garantindo aos seus discípulos a sua presença, mesmo que a sua presença seja manifestada numa ausência. Ele vai se revelando aos discípulos. E as leituras que nós estamos ouvindo nos colocam o testemunho dos primeiros apóstolos, o testemunho daqueles que, impulsionados pelo projeto de Jesus, também se decidem anunciar Jesus. E, dispondo a anunciar Jesus, começam a passar por perseguições. Não só por conta de que anunciam o Senhor ressuscitado, mas porque o que eles anunciam é justamente a presença do ressuscitado. Isso é motivo de perseguição para os discípulos dos primeiros séculos, ou os primeiros grupos dos discípulos de Jesus. E dentre as perseguições, eles vão testemunhar justamente a força da cruz. A cruz que muitos olham como sinal de derrota, como sinal de maldição, se tornou um sinal de vitória para os discípulos. E os discípulos se dispõem a sofrer até mesmo perseguições por causa de Jesus. Isso nos ensina os Atos dos Apóstolos que nós estamos ouvindo. E aí, o comentário. Por isso, nós vos anunciamos este Evangelho. A promessa que Deus fez aos antepassados, Ele a cumpriu para nós, seus filhos, quando ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo 2, Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. É bonita essa palavra de Paulo. É Paulo quem está falando aqui, porque ele já está anunciando, como os outros, o mistério da ressurreição de Jesus. E ele diz que é por isso que ele anuncia o Evangelho. O que
traz de surpreendente é que o Evangelho não é um conjunto de escritos, como às vezes algumas pessoas observam. Não é um conjunto de escritos, mas é a pessoa mesmo de Jesus, que venceu a morte, que foi crucificado na cruz e que venceu a morte e que está vivo. Está vivo na obra dos discípulos, está vivo no anúncio que os discípulos fazem. E os discípulos convidam todos a fazerem essa experiência. Experiência de encontro com o Senhor Jesus ressuscitado. Encontro que muda a vida. E é justamente essa ideia que Paulo está desenvolvendo. Não é um conjunto de escrito, mas o Evangelho é uma pessoa. Uma pessoa. A pessoa de Jesus, que passou pela cruz e que ressuscitou. E que é anunciado com tanto entusiasmo e com tanta coragem por Paulo. E este anúncio, como nós recebemos esse anúncio? Como nós convivemos e nos relacionamos com Jesus ressuscitado? Ele é capaz de mudar a nossa vida, ele é capaz de mudar o rumo da nossa história. Ele é capaz de mudar o sentido da nossa vida. Aliás, ele é capaz de dar sentido para a nossa vida. Mas assim como Paulo, assim como tantos outros fizeram, nós precisamos ter a coragem de procurá-lo. Olha o que ele disse no Evangelho. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Jesus já está, nesse contexto do Evangelho, preparando os seus discípulos, porque o Senhor vai voltar para o céu. Não vai abandoná-los, mas vai voltar para o céu. E a promessa que ele faz é interessante. Interessante porque nós celebramos hoje 2 intenções de 7º dia. Estamos celebrando 7 dias do Hector, Henrico, e também de Marli. Quando nosso Senhor fala desta maneira, tendes fé em mim, e tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Nós percebemos que tudo aquilo que Jesus disse, tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que ele mostrou quando ele estava com os discípulos, esta realidade de vida não é uma vida biológica tão somente. Não é uma vida biológica tão somente. Mas a vida do próprio Deus. Do próprio Deus. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. E aí, como é que a gente compreende esta fé? Como é que a gente compreende esta fé? A nossa fé não é uma realidade abstrata ou uma realidade não palpável. Não, a nossa fé é de forma muito concreta. Acreditamos em tudo aquilo que Jesus anunciou, em tudo aquilo que Jesus viveu, em tudo aquilo que Jesus ensinou. É aí que se dá o contexto da nossa fé. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar um lugar para vós. Quando tiver e preparar-vos um lugar, voltarei para vos levar e vos levarei comigo. A fim de que eu estiver, estáis também vós. E aí eu sempre digo, para as pessoas que perdem os seus entes queridos, no dia do dia que perde, também no contexto depois, eu continuo dizendo, a morte nos faz 2 questionamentos, e que nós precisamos saber viver esses questionamentos. Questionamentos que não são outras pessoas que vão responder, somos nós que temos que responder. O primeiro questionamento é justamente sobre a finitude da vida humana. A vida humana aqui neste mundo é finita. Nós sabemos que é finita. Não é?
No entanto, quando ela chega, a gente poderia negociar, né? Dizer para a morte assim: pula a minha casa, vai para a casa do vizinho, vai para a casa do outro, deixa todos aqueles que eu amo aqui comigo, não mexe, né? A gente tenta negociar, não tenta? Mas né, não tem essa, não existe essa possibilidade. Ainda que a gente tente, né, nesse quesito, as nossas tentativas sempre são, né, frustradas, né? Porque nós somos constantemente surpreendidos. Por outro lado, a morte também nos questiona, que é o que Jesus disse no Evangelho, onde nós colocamos a nossa esperança. A nossa vida consiste em quê? Consiste na realidade deste mundo? De dor, de passageiro, finito? Não. Se a vida da gente consistisse só na realidade deste mundo, seria muito pouco. Né? Seria muito pouco. E seria muito simples também. Né? Morreu, acabou tudo, pronto. Começa tudo de novo. Mas não é assim. Para nós que cremos, não é assim. A vida, ela começa com a morte, não termina com a morte. Ela começa com a morte. Porque nos faz entrar na realidade daquilo que Deus é, daquilo que Deus é. E este texto faz todo sentido mais por ocasião da morte, né, do que em outras circunstâncias. Né? E aí nós percebemos que o segundo questionamento, nós colocamos nossa esperança em Deus. É em Deus que está a nossa esperança. E porque está em Deus a nossa esperança, nós nos esforçamos para viver bem. Às vezes eu observo e gosto de repetir, né, que os jovens gostam de repetir esta frase: eu preciso curtir a vida. O que significa na boca de um jovem, de um adolescente, essa frase: eu preciso curtir a vida? Muitas vezes quer se livrar, entre aspas, do controle dos pais. Como que dizendo para os pais assim: ó, já sou grande, posso fazer da minha vida o que eu quiser, eu vou curtir a minha vida. A gente sabe que na maioria das vezes não vai dar certo, vai quebrar a cara e vai voltar. Mas se tratando no contexto de morte, quando a gente passa por a perda de algum ente querido, o que significa esta frase: eu preciso curtir a vida? Significa que nós temos só uma chance para viver. Nós não teremos duas oportunidades de vida, é só uma. E a gente tem que aproveitar da melhor forma possível. Aproveitar a vida da melhor forma possível significa viver segundo aquilo que Deus quer. Com intimidade, com proximidade para com Deus. Entendendo que a nossa vida não tem morada permanente aqui, mas nós caminhamos para a realização eterna no céu. O texto continua. E para onde vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, esta busca que nós todos devemos perseverar. Nessa busca nós devemos perseverar. Porque não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Como também não existe outra verdade, e não é uma verdade mais ou menos. Não, é verdade. E também não existe vida sem Ele. Não se trata, como disse no início, de vida biológica. Esta vida biológica, ela é finita. Aqui neste mundo é finita, vai passar. Mas a vida dele, a vida do eterno, a vida eterna, a vida que ele conquistou-nos com a sua ressurreição. A vida que ele nos deu pelo poder do Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. E também nos concedeu a nós.
para que nós sigamos os seus passos e sejamos cada vez mais parecidos com ele. Então, aqueles pelos quais nós hoje celebramos o 7º dia, diante de Jesus, presente na Santíssima Eucaristia, no sacramento da missa, peça uma graça especial para vocês. Como eu gosto de dizer, nós não podemos ir até onde estão os nossos entes queridos. E eles também não podem de lá vir para cá. É certo que nesse inteirinho, neste intervalo de realidade, a gente sinta saudade, não é? Todos nós que perdemos os entes queridos sentimos saudades e sentiremos saudade. E a saudade não vai ser preenchida. Não. Ela muda de característica com o tempo, mas não deixa de existir. Não deixa de existir. Então, tem uma graça especial que Deus nos concede na missa. Nosso Senhor pode estar conosco pelo mistério da Eucaristia e, ao mesmo tempo, pode estar com os nossos entes queridos. Ao mesmo tempo. Não é que ele está aqui, depois ele vai lá dar uma passadinha lá. Ou então ele vai lá, dá uma passadinha lá, depois ele volta aqui. Não, ao mesmo tempo. Como ele está presente aqui, ele também se faz presente com os nossos entes queridos. Então, neste momento ou durante a consagração, você pode pedir a Jesus uma graça especial. E a graça especial que todos nós devemos pedir, a primeira é que os nossos entes queridos, pela misericórdia de Deus, possam contemplar a Deus face a face. E se porventura ainda precisam de purificação, os nossos entes queridos, que o Senhor Jesus alivie o tempo que eles devem estar lá no purgatório para contemplar Deus face a face. Então peçamos a Jesus que no momento da missa também nos conceda a graça do conforto, do consolo, porque perdemos os nossos entes queridos, porque perdemos alguém, porque alguém que nós amamos com todo o coração não está mais conosco. Então que o Senhor conceda-nos a graça de recebermos o consolo, a consolação dele, para conseguirmos dele força para continuar a nossa caminhada seguindo os seus passos. A todos os que hoje celebram os 7 dias de falecimento dos seus entes queridos, mais uma vez as minhas orações, a minha solidariedade, para que Deus os fortaleça nesta caminhada, nesta luta de separação que vocês enfrentam. Que o Senhor Jesus nos conforte e nos dê a graça da perseverança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.